Hello, my dear friend. How are you doing? You okay? Espero que você esteja muito bem. Para eu poder falar com você sobre aqueles momentos em que a gente quer fazer frases mais longas ou que a gente quer usar algumas palavrinhas que são super comuns no inglês, que unem duas frases e que a gente se atrapalha ao usá-las. Estou falando das palavrinhas chamadas pronomes relativos. Já vou te mostrar quais são. Estou aqui hoje para falar tudo que eu sei e para você entender tudo que existe sobre pronomes relativos, quer seja para você fazer uma viagem, para você se preparar para o Enem, para o vestibular, para você ler com mais tranquilidade, para você principalmente falar com mais segurança. E é para isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, ok? As palavrinhas que nós vamos falar hoje são essas aqui. Nós vamos falar sobre who, which, that, whom e whose. E é importante destacar já nesse comecinho aqui, e eu vou te dar vários exemplos para você entender tudinho sobre o uso delas, é que eu estou falando aqui de who e de which. Você sabe que who pode ser usado como quem e que which pode ser usado como qual. Aí quando elas vêm no comecinho das perguntas, das frases que são interrogativas. Não é o nosso foco aqui, certo? Eu não vou perguntar who are you, quem é você, e nem which one do you like, qual desses você gosta. Não, eu vou usá-las no meio das frases como então pronomes relativos, como conjunções. Tá preparado? Antes disso, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Eduardo Gaffa, professor de inglês há 25 anos e quero pedir para você inscrever-se no canal caso você curta esse conteúdo. Não deixa de dar seu like aí, que é o grande suporte que a gente tem do lado de você, assim como o seu comentário e também o seu pedido ou pergunta para o que você quiser saber. Essa aqui é uma série que é para você entender tudo sobre o assunto que você me pautar. Então lá no finalzinho, deixa junto com o seu like o seu comentário para que eu possa então ajudar mais e melhor você que está do outro lado, tá bom? Deixa seu comentário. Alright? Thank you so much for that. A gente começa a nossa aula então falando sobre pessoas, tá legal? Vamos observar aqui, ó, falando sobre pessoas como sujeito das orações, quem pratica as ações. E a gente vai pro exemplo. Observa aqui, ó. Quando eu digo assim, Mary is a woman who spends a lot of money on rings. Eu estou falando que a Mary é uma mulher que gasta muito dinheiro em anéis. É o que ela gosta, ok? Eu poderia dizer essa frase de outra forma, um pouquinho diferente. Assim, ó. Mary is a woman that spends a lot of money on rings. Ambas as possibilidades do who ou do that aqui são iguais. That um pouquinho mais informal e o who um pouco mais formal, ok? Você escolhe. O importante é destacar aqui. A gente começa falando de uma pessoa que é a Mary, que é sujeito da oração, que é quem gasta o dinheiro, certo? E aqui a gente tem a continuidade então da frase, né, da oração, falando que ela gasta uma porção de dinheiro. Tá aqui a primeira oração, ela é uma mulher, e aqui está a segunda oração, que ela gasta uma porção de dinheiro. Então a gente está conectando duas orações, tá? Por isso que elas vão ficar maiores, ok? E aí a gente dá sequência então para simplesmente fazer você entender que quando eu estiver falando de uma pessoa, um sujeito que pratica, de uma pessoa, aliás, que pratica uma ação como sujeito, a gente vai usar who ou that sempre antes de um verbo. Você escolhe qual dos dois. Sempre antes de um verbo, who ou that tem de estar presentes lá. Ok? Estou falando isso para contrastar com agora. Observa aqui, ó. Se eu disser assim, ó, falando ainda sobre pessoas, mas como objeto das frases, objeto dos verbos. Você vai entender com um exemplo. Observa aqui, ó. Se eu digo assim, ó, John is a kind of person who I like. John is a kind of person who I like. Estou falando que o John é um tipo de pessoa que eu gosto. Observa que o John não está praticando ação nenhuma aqui. Ele é apenas o objeto do meu verbo gostar. Eu gosto do John, certo? Então aqui eu posso usar John is a kind of person who I like. Mas eu poderia também usar dizendo John is a kind of person that I like. Novamente aqui eu tenho who e that concorrendo, os dois, você que escolhe. O who um pouquinho mais formal, o that um pouquinho mais informal, mas existe uma terceira possibilidade que é dizer que eu tenho que usar o who, o that ou zero quando eu estiver usando um pronome relativo antes de um pronome. Observa que está em vermelhinho que o why é o pronome, certo? Então o que acontece? Que eu posso dizer que o John é um tipo de pessoa I like.
John is a kind of person I like. Nesse momento aqui, você tem a impressão de que está faltando o quê? Quando a gente traduz. A gente sempre tem essa impressão. Porém, observe, se eu tenho três possibilidades aqui, quando eu falo de uma pessoa como objeto de um verbo, certo? Quando vem um pronome antes de um pronome relativo, o que acontece? Acontece que aquela que é o zero, é a mais usada. E é que fica mais estranho para nós falantes de português. Por quê? Porque a gente tem um princípio de economia. Se não precisa usar, não usa. Então o que você tem que entender aqui é, definitivamente, que antes de um pronome, quando eu estiver falando de uma pessoa como objeto, eu posso usar who, that ou zero, certo? Mas não altera nada a sua tradução. Você vai continuar traduzindo que o John é um tipo de pessoa que eu gosto, ok? Mas em inglês você tem essa possibilidade, right? Vamos para a próxima então. Agora nós vamos falar sobre animais ou objetos como sujeito das ações, que praticam as ações, animais e objetos, não pessoas, ok? E nesse caso, o exemplo que a gente tem é o seguinte, que os leões são mamíferos que precisam de grandes áreas para viver. Observa que quem é que precisa, está aqui o verbo, que precisa de grandes áreas, são os leões, então eles são os sujeitos da oração, certo? E nesse caso, eu não vou usar who, eu vou usar which. Os leões são mamíferos que precisam de grandes áreas para viver. Mas eu poderia dizer assim, lions are mammals that need great areas to live. Observa que aqui de novo eu tenho concorrência de which com that. Mas não esqueça, você vai usar which ou that, por quê? Porque do lado deles vai haver um verbo. Então, antes de um verbo falando de um animal ou de um objeto, certo? Você vai usar ou which ou that. E o mesmo critério, which um pouco mais formal, that um pouquinho mais informal. Você escolhe. Alright? Dando sequência então, a gente tem agora para falar de pessoas, animais ou objetos. Observa bem aqui, por favor, em que eu tenho o quê? Olha o exemplo. People who exercise regularly have good health. Pessoas que se exercitam regularmente têm boa saúde, ok? Observa que o who está aqui antes do verbo exercitar-se, certo? Mas o detalhe que nós temos aqui, você deve ter percebido, está em vermelhinho. Vamos ver mais um exemplo, só para você entender bem. Aqui a gente tem que dogs which walk on the street every day are happier. Que os cães que caminham todos os dias na rua são mais felizes. De novo aqui eu tenho o who ou which antes de um verbo, exercise ou walk. O detalhe é que aqui eu não tenho alternativa de usar o that. Por quê? Porque eu estou usando entre vírgulas. E quando eu estiver usando entre vírgulas, ou a pessoa, ou o animal, ou o objeto sendo sujeito, praticando a ação, a minha única alternativa é usar who para pessoa ou which para animal ou objeto. Eu tenho que usar uma ou outra entre vírgulas. Aqui o that não vale, aqui o zero não vale também. Tá legal? Dando sequência, então a gente está chegando no finalzinho. Observa agora que eu vou falar sobre animais, objetos como objetos da oração. Se liga só. Quando eu digo assim, ó, the only car which we can afford is a Fusca. O único carro que a gente consegue dispor de dinheiro para pagar, can afford, essa é uma boa expressão, é um Fusca. Então aqui a gente tem, de novo, o which antes de um pronomezinho, certo? Veja que o Fusca é o objeto. Tá legal? Dando sequência, eu poderia dizer the only car that we can afford is a Fusca. Então a mesma coisa, o which e o that concorrendo entre si aqui, certo? Tem mais uma alternativa? Vamos ver? Tem. Observa que eu posso usar o which, o that ou o zero antes de um pronome novamente. The only car we can afford is a Fusca. Ou seja, o único carro que, mesmo que o que não esteja aqui, we can afford is a Fusca. O único carro que a gente pode dispor de dinheiro para comprar é um Fusca. E de novo, quando tiver antes de um pronome, eu posso usar which, that ou zero, me referindo a um animal, ou objeto, ou animais, ou objetos. Tá claro isso para você? Vamos dar mais um passo? Observa aqui, ó. Agora, se liga só. Eu vou falar sobre pessoas como objetos de verbos ou preposições. E aí, isso aqui fica um pouquinho diferente, em que eu digo assim, ó. Whom
are you speaking with? Aqui eu estou usando um elemento formal da língua, gramaticalmente correto. Tem pessoas que usam who nessa posição, não tem problema, mas quando esse who, que é o quem, for o objeto do com, ou seja, com quem você está falando, eu vou preferir, gramaticalmente correto, usar o whom ao invés do who, certo? Essa é a forma correta e formal de usar esse pronome, whom, que não é nem muito usado, mas ele existe e é bom você ficar ligado. Da mesma forma que às vezes a gente escreve cartas, por exemplo, diz assim, para quem isso possa interessar, to whom it may concern, ok? Então, de novo, esse não é um uso super popular, mas é um uso interessante de saber. Saber que quando eu estiver usando com preposições, ou quando ele for objeto da minha preposição, eu vou usar então o whom para me referir a pessoas como sujeitos ou como os objetos das preposições, sem pensar no who. Whom é a minha alternativa correta. Beleza? E para finalizar, gente, então a gente vem aqui, ó. Quando eu falo sobre pessoas como possessores, tá? Como possuidores de algo, eu tenho essa expressão aqui, ó, que é a expressão whose, que no começo de frase quer dizer whose bag is it? E aqui a tradução dela eu pus para comparar, de quem é essa mochila. Observa que fica estranha essa construção, whose bag is it? Mas tudo bem, de quem essa mochila é, fica estranho na tradução, mas sem qualquer problema. Whose junto de um substantivo, que no caso aqui é mochila. Mas observa esse agora aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, a guy whose name is Paul will call you later. Um cara cujo o nome é Paulo vai ligar para você mais tarde. Então esse whose no começo, eu coloquei de propósito para contrastar, ele é de quem? A tradução de quem? Já quando ele tiver lá pelo meio da frase, ele vai ser traduzido como cujo ou cuja. Ok? Para você não esquecer. Então, fica a ideia de que o whose é sempre usado antes de nomes, tá? Substantivos, não pessoas, mas substantivos, tá? Que, claro, não vão ser pessoas. Tá bom? Ficou claro para você? Espero que sim, e peço muito que você deixe seu comentário para dizer que essa aula foi útil para você, foi inútil para você, ou se ajudou mais ou menos. Mas o mais importante é você dizer para mim sobre o que você gostaria de entender tudo. Essa série aqui é para isso. Espero que você deixe seu comentário, deixe também seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e espero também ver você no próximo vídeo, ok? Thank you so much for watching this one. See you next time. God bless and bye-bye. Now.